sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Esse é o nosso momento, onde a gente se coloca na presença dele. Às vezes a gente, durante a semana, erramos, pecamos contra ele, mas ele é fiel para nos perdoar. Então nesse momento coloque-se de joelhos se você não tem nenhum impedimento de saúde, e fale com ele. Pai amado, querido Deus, queremos estar na tua presença. Sendo, Pai, perdoa os nossos erros, nossas falhas. Perdoa nossas limitações. Perdoa, Pai, o nosso coração, muitas vezes enganador. Muitas vezes desejando algo que não é do teu agrado. Os nossos olhos nos fazem muitas vezes ir para lados que não deveriam ir. Perdoa nossa intencionalidade de fazer muitas vezes o que é errado. Perdoa nossa falta de amor, nossa falta de perdão. Talvez proferimos palavras que magoam alguém, mas que possamos entender que o teu perdão nos abrange e que somos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que as colinas sumam, o teu amor
colinas chumam, o teu amor por mim. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo assim eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Vamos adorar Ele, Jesus. Desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Declara, igreja, admirável, é um Deus sublime, glorioso, a tua presença vida é o teu
pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui nesse lugar. Declare. Se manifestará. Sentimos tua glória neste lugar. E algo grande acontecerá. Sentimos
se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Rafa, o Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia. Levanto com motivos, sonhos a realizar, vou viver só para ti. Estou decidido. Me levantas pra ver tua glória, teu amor novo sou em cada momento. Contigo sou livre pra sempre. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Me guias em cada passo, sou completo em ti, nada como viver, vida contigo, eu sei. Vejo o sol em alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, teu amor é o que
alto do que eu posso imaginar. Teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade eu vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Aleluia, é nesse clima de alegria que eu quero te dar um presente. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar, falar com o máximo de pessoas que estão aqui no auditório com a gente nessa igreja. Esse é o nosso Minuto Comunhão. Aleluia, coisa boa estar na casa do Senhor. Podem tomar seus lugares, fiquem à vontade. Gente, boa noite já, né? Boa noite. Misericórdia, né, cara? Boa noite. Agora sim, vocês estão vivos, gente. Vocês me perdoem que eu vim. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas este é o culto em que nós vamos receber os nossos irmãos do cursilho masculino, olha só. Então sejam todos muito bem-vindos a este culto único, especial no dia de hoje. E eu tô com a minha energia lá em cima, a voz não tá muito boa, mas minha energia tá lá em cima, minha expectativa tá lá em cima, porque foi sobrenatural, extraordinário tudo que a gente viveu esse final de semana. Então aumenta as tuas expectativas pra gente receber eles que vão estar chegando já aí. E a gente vai fazer uma festa aqui dentro desse lugar. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Christian. Sou um dos seminaristas aqui desta casa, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou hoje na condução deste culto, juntamente com o nosso pastorzão Márcio Araújo. E nossa irmã Carol vai fazer a leitura, é isso mesmo? Que honra, glória a Deus. Vai fazer a leitura da palavra hoje pra gente. E antes de mais nada, eu quero compartilhar com você nesta noite, antes da gente prosseguir com a nossa programação, eu quero compartilhar com você uma lição de Jesus, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 23, se puder projetar aí pra gente. Olha só o que Jesus nos ensina, ele diz: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Jesus fala de duas coisas, né? De comida e de roupa. Se você parar para pensar, não sei se você já prestou atenção, mas você vai num shopping, onde tem mais gente? É na praça de alimentação, onde tem comida, e só o que tem é loja de roupa, não é verdade? Não é verdade, sim ou não? Então, são duas coisas que estão sempre no nosso dia a dia, que ditam muitas coisas sobre nós. Se você prestar atenção, de cultura para cultura, essas coisas ditam os status das pessoas, a influência que elas têm, o que elas vestem e o que elas comem. Não se trata mais de necessidade, mas se trata de influência, de status social, de luxúria. E o que Jesus está nos ensinando é que até mesmo essas necessidades mais básicas não são a coisa mais importante no reino de Deus. Até mesmo a comida e a roupa não são o que ditam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, a nossa importância, porque Ele vê uma importância que vai além disso, né, em nós. Então Ele diz que o corpo é mais importante do que as roupas, né? Então tem coisas muito mais importantes do que essas coisas. E para poder usufruir de comida, para poder ter boas roupas, a gente tem que investir, né? A gente precisa gastar um dinheiro. Quando você vai sair para comer, você vai comprar uma roupa nova, você tem que investir nisso. E quanto mais você quer uma roupa melhor, mais cara vai ser.
Quanto mais bem conceituado o restaurante for, mais cara vai ser a comida e, via de regra, menos comida vai vir no prato também, não é verdade? Então, o que Jesus nos ensina é que nós devemos olhar para coisas muito mais valorosas do que isso. Coisas que, ao investir, você não vai ter um retorno de volta. Coisas que vão além do material. Não é apenas um investimento, não é algo que você está interessado em agregar valor à sua própria vida ou uma boa imagem sobre você mesmo. Tem coisas muito mais importantes do que isso. Os bens mais importantes são as vidas, as almas, as pessoas. E é nisso que eu quero convidar você hoje a investir na expansão do reino de Deus aqui na cidade de Natal. Que você possa ser generoso nessa casa e contribuir com essa expansão, com a pregação do Evangelho nas ruas, nas casas, nas praças, nos hospitais, nas escolas. Que você possa investir não pensando em um retorno para você mesmo, mas pensando em vidas que vão ser alcançadas, vidas como essas que nós vamos receber, dos homens que foram alcançados. E para ir para o Cursilho, com certeza teve um investimento, mas o retorno não é material, o retorno é eterno. Então que você possa fazer isso hoje através dos seus dízimos, das suas ofertas. Vamos ter 2 estações, uma do meu lado esquerdo, outra do meu lado direito. Você pode trazer a sua oferta até aqui. Você pode fazer isso também através do nosso Pix, anglicanacomunhãonatal@gmail.com. O QR Code está aí na tela. Você encontra atrás também das cadeiras. Não importa como você for fazer isso, mas que você faça com muita alegria. Aleluia, coisa boa, né? Poder contribuir. Gente, como generosidade tem tudo a ver com gratidão, esse é o momento que a gente separa no nosso culto para expressar essa gratidão a Deus. Então, se você tem algum motivo pelo qual você é grato, eu quero convidar você a vir aqui à frente, se juntar comigo para que a gente possa render graças ao Senhor, que a gente possa orar, agradecer a Ele. E em especial, ontem teve um aniversariante diferente, um aniversariante importante aqui nesta casa. A nossa pastora profeta, Karina. Meus parabéns, viu? Todos nós amamos muito você, sabemos a diferença que a sua vida faz aqui nessa casa. Tenho certeza que todo mundo nessa família tem alguma história para contar contigo, aprendeu alguma coisa, está aprendendo. Muito obrigado por tudo que a senhora faz por nós. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar, gente. Senhor Deus, Pai, estamos aqui diante de Ti para Te louvar, Te engrandecer, Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós, Pai. Nós vemos a Tua mão estendida sobre nós, nós vemos o Teu Espírito agindo na nossa vida, mesmo já tendo dado tudo por nós, mesmo já tendo dado o Teu Filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. O Senhor continua fazendo em nosso favor, o Senhor continua nos amando implacavelmente, imparavelmente, Senhor. O Teu amor não para por nada, o Senhor nos alcança nas nossas angústias, nos dias ruins. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Nós queremos entregar, Pai, para o Senhor tudo, porque tudo é Teu, Senhor, e do que é Teu nós Te damos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, segura aí um pouquinho, gente. Hoje a gente sai um pouco da normalidade, como a gente chama da nossa celebração, e hoje é um dia especial, é o dia da volta desses preciosos do Cursilho. Eu vou pedir para Mateus já colocar um vídeo agora para a gente, projetar aqui para a gente já saborear um pouco do que eles viveram. Volta aí, que ao vivo é assim, bota o áudio, não tem problema, volta ele para o início, isso aí.
Nem todo homem carrega no rosto aquilo que enfrenta por dentro. Mas existe um lugar onde feridas encontram cura e corações reencontram direções. No concílio da Igreja Anglicana, nós vimos homens sendo restaurados, fortalecidos e renovados pelo amor de Deus. Mais que um evento, um encontro que marcou vidas para sempre. O concílio masculino foi 101 homens naquela granja. 51 homens estavam sendo cursilistas e mais o restante estavam servindo com muita alegria e abençoando essas vidas. Eu tive o privilégio de participar, estar lá, ministrando para esses homens. Eu vi homens entrarem de uma forma e vi homens saírem de outra forma, como nós sempre observamos, e a vivência dentro da casa de vocês vai mostrar isso. Não tem a ver com a igreja anglicana, mas tem a ver com o Senhor da igreja. Tínhamos lá uma única igreja, representada em Pipa, Goianinha, Canguaretama e Natal. Uma única igreja. Uma única igreja e também em outras igrejas representadas. Porque o nosso cursilho é uma ferramenta de Deus que abençoa outras igrejas. E essa é a grande essência. Esse é o grande formato do reino de Deus. Para além de placas, nós amamos vidas. E é sobre elas que nós fazemos o que fazemos e nos desgastamos como uma vela para que a luz de Cristo possa brilhar. Então vale muito a pena fazer isso e se desgastar na missão do Pai. E eu queria que a gente pudesse receber esses homens. Vamos ficar de pé? Vamos nos preparar? A gente se prepara para tantas coisas. Aquece o teu coração. Recebe esses homens corajosos, porque preciso muita coragem para sair de onde está, da zona de conforto, e se tornar melhor cada dia em Cristo. Vamos lá, decolores? São todas as flores, são os passarinhos.
Pode subir aqui, gente, um pouquinho? Sobe aqui. Lembra do que a gente falou lá? Que a gente não estaria mais só? Eu quero vocês aqui, do meu lado. Um do lado do outro. Exatamente, do jeito que a gente estava juntinho lá. E agora eu queria dar a oportunidade, uma breve oportunidade de vocês falarem um pouco do que vocês viveram. Sejam breves, mas sejam verdadeiros em tudo que vocês viveram. E aqui eu vou dar primeiro a oportunidade para você. Boa tarde, meu nome é Luiz e eu vivi uma experiência única, só isso que eu tenho para falar para vocês. Boa tarde, gente. Então, faz um tempo que eu já sou da igreja, né? Mas faz um tempo que eu não participo de um evento e faltando nesse evento foi algo como renascer. Foi algo que eu vivi, coisas lá atrás que eu pude viver novamente esse final de semana e foi espetacular. Quer ser o último? Boa noite, família. Eu vinha procurando muitas respostas, estava cheio de dúvidas e esse concílio ele me deu essas respostas que eu estava procurando. Acredito que tudo que a gente vivenciou naquele lugar foi edificante. Aqui vocês estão vendo novos homens que foram transformados, literalmente de dentro para fora. Aqui estão grandes guerreiros, prontos para a batalha. Graças a paz a todos, né? Para mim foi um momento histórico na minha vida, né? Porque minha vida toda foi só de digamos que uma pessoa, assim, eu não sou tão velho, né? Também não sou tão novo. 35 anos de idade, mas eu nunca vivenciei aquilo ali de estar assim em comunhão com minha família, nada. Só eu tive filho, cara bruto. Aquilo ali pra mim foi um momento único que eu tive o privilégio de conhecer um cara espetacular chamado Júlio. Pessoal, o meu caso é um pouco diferente porque eu comecei a me conhecer dentro de um local que eu não acreditava. E eu trouxe isso aqui, porque pra mim isso aqui simboliza muita coisa. Pra quem não sabe o que foi isso aqui foi trevas. Isso aqui, a gente amarrou isso aqui nos olhos e passamos por um caminho. E lá no momento eu expliquei lá pra todo mundo que estava no local da igreja, no concílio, que como eu já fui militar, eu passei por uma pista chamada pista de fio, onde existia fogo, queima de enxofre, então cheiro de queimado, tudo aquilo ali que tinha presenciado nesse momento, nesse cenário. E eu levava aquilo ali na brincadeira, era uma brincadeira de salgado, sendo que no momento que eu escutava: pai, por que você está me tratando assim? Por que essas coisas estão acontecendo? Eu me deparei com um homem que eu não gostaria de ser mais. Então, esse caminho que eu percorri vendado com isso aqui foi a pior treva que eu pude atravessar. Foi nesse dia. E quem sentou comigo ali e teve a afronta de debater, porque foi muito afrontoso. Eles falaram aqui comigo, eles falaram que gostaram de mim porque bateram muito de frente, porque eu cheguei com o ego inflado. Porque eu era um cara de ego inflado. Eu era uma pessoa que não mudava de opinião. E no momento em que eu me deparei com ele e com outras pessoas que não, você tá errado, não, eu estou certo, e Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma que eu nunca, e eu posso atestar aqui, eu nunca tinha tido uma experiência tão forte com Deus como eu tive nesse conselho. Márcio me conhece há muitos anos, é um irmão que eu tenho fora do ventre da minha mãe. E ele sabe que eu não sou de falar muito. E o que eu tô falando aqui é sinceridade. Eu cheguei lá com muita incerteza. Eu cheguei lá colocando coisas acima de Deus, pessoas acima de Deus. E Deus tocou no meu coração de uma forma que eu entendi, na minha pequenez, que eu não posso fazer isso. Que no momento que eu coloco Ele acima de tudo, tudo provém dEle, tudo será acrescentado logo na sequência. Então, esse concílio, esse evento e tudo isso que aconteceu, essa venda dos meus olhos, quando eu tirei, eu renasci nesse momento. Então,
eu não sou a mesma pessoa de que quando eu cheguei. E tem um cara... E teve um cara que quando eu cheguei, só pra finalizar, esse cara eu não vou esquecer não. Como é o nome dele? Renato. Eu tava sentado no ônibus com a cara fechada, porque eu tenho uma cara fechada, é natural da minha pessoa. E ele começou a brincar com todo mundo no ônibus e dizia: esse vai chorar, esse vai chorar, esse vai chorar. E quando ele olhou pro lado que me viu, ele fez: esse aí não chora nem se der um beliscão nele. E eu calado, tava com fone de ouvido, também não dei muita atenção. Mas quando eu tava descendo, ele olhou pra mim e fez: você vai chorar igual uma criança. E aí eu desci. Quando tudo isso aconteceu, que eu me deparei com toda aquela cena, com tudo aquilo que estava acontecendo, que eu olhei pro lado, que eu senti aquela mão, ele olhou pra mim assim e fez: eu não disse que você ia chorar igual uma criança? Aí eu olhei assim e disse: meu irmão, e a única coisa que eu fiz foi abraçar e beijar ele. Eu nunca fui tão abraçado e beijado por tanto homem na minha vida. Meu irmão, muito obrigado por ter me apresentado isso, de verdade, de coração. Aleluia, gente, aleluia. Gente, vocês podem ficar de pé, estender a mão para esses homens, para a gente orar por eles. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por cada homem, por cada encontro que o Senhor teve nesse tempo de Cursilho, Jesus. Eles não voltaram a mesma pessoa porque encontraram o Senhor, porque tiveram encontros verdadeiros com o Senhor, Deus. Pai, guia o caminho deles, Pai, direciona eles, faz cada vez mais eles serem homens de valor, homens posicionados, Deus, posicionados na Tua palavra, Jesus, e na intimidade com o Senhor. Que a casa deles não seja a mesma, porque eles são um pilar, o sacerdote do lar deles, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Vamos para o momento da leitura da palavra, que se encontra em Romanos 8, do versículo 5 ao 9. Quem tiver suas Bíblias físicas ou seus smartphones pode abrir ou acompanhar aqui no telão. Romanos 8, do 5 ao 9. E diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Estas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus. Existe um momento em que tudo muda. Quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado. E naquele dia, não foi apenas uma experiência. Foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma a fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Boa tarde, família. Eu me chamo Márcio Araújo e estou chegando aí impactado de um cursilho. Nós estamos aqui numa série chamada New, o Novo Chegou. E essa é a
terceira mensagem dessa série e como o Espírito Santo é incrível, porque casa tudo, porque faz tudo, conforme ele deseja e traz sempre o novo para nós. Ter a mensagem baseada no livro de Romanos, que é um livro que traz a questão do discipulado tão forte para nossas vidas e ser guiado pelo Espírito Santo sempre é algo que impacta demais a minha visão sobre o Evangelho, a minha visão sobre a vida do apóstolo Paulo, que foi um grande instrumento nas mãos de Deus e que faz realmente a gente entender o que significam 3 palavras que impactam nessa mensagem: presença, unção e santidade. Presença, unção e santidade. Quando esses homens entram e falam que foram transformados, a gente fica pensando nisso. E pensa por que foi transformado. E aí a gente olha para o calendário cristão e vê o início de tudo que a gente conversou a respeito da quarta-feira de cinzas, sobre entender que são 40 dias até a Páscoa, e isso foi uma libertação baseada lá nos 430 anos que ficaram esse povo preso lá no Egito, e foram libertos com a mão de Moisés, um homem levantado por Deus. Como nós também, no Novo Testamento, na Nova Aliança, somos libertos pela mão poderosa de um homem que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. E através do seu Santo Espírito, essa mensagem impacta nosso coração. Ela veio na primeira semana como um novo poder, a segunda semana como uma nova liberdade. E essa semana ela traz uma mensagem de uma nova atitude. Atitude. Exatamente o que nós vimos que mudam as pessoas quando o Espírito Santo começa a agir nela. E a mudança não é simplesmente uma mudança de fora, uma mudança de aparência, uma mudança que vai impactar você com o que eu vou aparentar ser para você. A mudança ela tem que ser significativa, ela tem que ser impactante, porque ela tem que ser causada de dentro para fora. E somente pela ação do Espírito Santo isso se torna possível. Veja, eu fiquei pensando sobre a ação do Espírito Santo e me deu alguns nuances, assim, algumas visões rápidas. Veja como é que você ou eu age quando, de repente, um carro me fecha na rua. A gente quer ser paciente, mas logo perde a estribeira e, sem querer, já quer mandar o irmão para a graça, né? Quer fazer com que ele faça a passagem mais rápido do que ele tem que fazer mesmo, cumprir o tempo dele aqui. E isso ao invés da paciência, a tolerância sendo trabalhada em nós, é o ímpeto do nosso ser, trazido a ira, trazido o não domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? E a gente fica pensando nisso. Como também a gente às vezes passa por um perrenguezinho financeiro, uma coisa que mexe ali no meu bolso, talvez uma resposta que você queira de um chamado para trabalho, de um currículo que você deixou, e logo cai sobre você um negócio chamado ansiedade. E tantas outras coisas que não trabalham em nós ou não chega até nós, um negócio chamado esperar, ter paciência. Ser paciente, esperar o tempo do Senhor para acontecer as coisas. Mas às vezes o que eu quero é que o outro mude, e às vezes acontece até dentro do casamento. Você nota um comportamento do seu cônjuge que você quer mudar, quando na verdade quem deveria mudar era você. E só quem tem poder para fazer essa mudança é o Espírito Santo. E são atitudes que precisam mudar. Mas para que atitudes mudem, é necessário que a ação por elas conduzida mude. Vejamos o amor. O amor, ele simplesmente não é o que eu sinto, mas é uma ação prática que leva e transparece aquilo que está dentro e agora é externalizado. Então ele é uma atitude. Deus amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a condição de chegar a uma vida eterna. Ação prática de amor. Deus não sentiu um amor pela humanidade, romântico, ou eros, ou filos, amor de homem e mulher como eros, ou filhos como irmãos. Não.
Deus sentiu um amor pela humanidade ágape, um amor sacrificial. E esse é a verdadeira essência do amor. Sendo ele Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito estava agindo. Então, quando nós percebemos isso e percebemos ações e mudanças nos outros, é porque quando damos espaço, o Espírito Santo começa a agir. Então a gente fica pensando, é sobre o que eu faço? Ou é sobre quem governa o que eu faço? Será que é por isso que nós o chamamos de Senhor? Porque nós devemos entender que há algo que precisa me governar. E às vezes eu pareço um carro desgovernado. Ando sem rumo, sem direção, sem propósito, e eu não sei aonde eu vou chegar. Mas hoje eu queria trazer 3 reflexões baseados nessa frase de Dallas Willard, que fala assim: a transformação espiritual não é tentar ser diferente, é se tornar alguém diferente. Então é sobre se tornar alguém diferente. Jesus não fala em 2 Coríntios 5,17 que faz nova todas as coisas à toa. Ele quer fazer coisas novas. E Ele quer que a gente entenda que é Ele fazendo, nós apenas cooperamos. Como diz em Romanos 8,28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu propósito. Então há de ter um propósito para que haja melhora, o avanço e a progressão em Deus. Queremos isso? Amém? Então ora comigo. Pai, muito obrigado pela Tua mão poderosa. Traz a nós uma nova atitude e inspira o nosso coração e a nossa mente nesse momento para derramar somente aquilo que é vindo do Teu trono, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre minha mente e sobre palavras que vão sair agora. Que eu seja um instrumento apenas em Tuas mãos. Tu que és o autor da minha vida, da minha fé, de tudo que eu sou. Usa-me para o louvor da Tua glória. E é o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira atitude começa quando a minha mente é alinhada com o Espírito. Se a minha mente continua dominada pelos meus pensamentos, pela minha ira, pela minha ansiedade, pela afronta que eu faço com o outro, Deus nunca vai refletir o que Ele deseja através de mim para meu semelhante. Porque algo me domina. E como está dizendo, vem sobre a minha mente. Então a primeira coisa que Paulo fala em Romanos 12:2 é para renovar a mente. Dar um restart. Fazer um upgrade. Fazer com que eu possa ir mais longe. Progredir, avançar, seguir para o alvo. São tantas as direções que Ele dá, não apontando para os outros, mas para Ele mesmo. O homem perfeito, Jesus Cristo. Só que a gente fica tentando ter referenciais na vida de muitas coisas, menos no lugar certo. E vamos buscar tantas outras referências. Homens são homens apenas na sexualidade? São homens apenas porque conseguem não se embriagar, mesmo ingerindo álcool? Homens são homens porque simplesmente nasceram para ser o chefe da sua casa, a autoridade máxima e massacrar quem vive com ele, com palavras, com atitudes? Eu acho que nós vimos muitas coisas que confrontaram o nosso ser. Da mesma forma, mulheres, que hoje também é muito deturpado a missão da mulher. E coloca ela numa situação onde o homem já não tem mais voz dentro de casa. E isso não foi o plano pelo qual Jesus Cristo consumou a sua palavra. Não. Homem e mulher se tornam um. A cumplicidade, a aliança, a simplicidade nisso também. Simplicidade em Deus. Complicação para nós humanos entendermos que o padrão que Deus usa é o melhor, porque é o padrão da comunhão. Para que a gente entenda que a atitude na mente, ela muda tudo. E ela começa a mudar a nossa mente não por uma opção,
mas o que é essencial é mudado. É um processo diário de alinhar pensamentos com a palavra dele, de confrontar mentiras internas e escolher acreditar naquilo que Deus diz. Veja o que diz Romanos 8,5. Quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Então o Espírito sempre vai estar militando ou combatendo a nossa carne. E isso é um negócio chamado hedonismo, busca por o prazer. O hedonismo faz com que a gente só olhe para prazeres na vida. Você liga a TV ou você pega seu celular, seu smartphone, você vai ver inúmeras formas de prazeres eclodirem dali, mostrando formas de você buscar prazer. A droga é uma busca de prazer imediato, com recompensa na desgraça do vício. Então o prazer momentâneo, ele leva sempre para uma circunstância de dano e perda. A alegria eterna te leva para uma satisfação de espírito, que não necessariamente precisamos de nenhuma substância para estarmos assim. E eu vi homens incendiados, sem uma única gota de álcool, sem uma única grama, ou seja lá o que for de substância, porque simplesmente estavam sendo impactados pela alegria do Senhor. Paulo não começa falando de comportamento, ele começa falando de mentalidade. Porque no fim das contas, a forma como você vive é o resultado da forma como você pensa. Então você precisa parar para pensar. Você precisa virar as chavinhas para que você acesse aquilo que vem da palavra. Ele não diria para a gente meditar. Meditar é pensar, é ruminar, é ler algo e ficar lembrando e meditando. E às vezes nós não paramos para ler o que Deus escreveu com tanto zelo para que a gente absorva. E não somos transformados por isso. E damos desculpas várias, tempo, enfim. Mas na verdade é a carne militando contra a gente. E a gente nem percebe, porque é o Espírito pedindo. Mas a carne está pedindo outra coisa. Quem pensa como a carne, inevitavelmente vive como a carne quer. Mas quem começa a pensar segundo o Espírito, passa a viver segundo o que o Espírito deseja. E aí você vê mudança. Você vê isso em comportamentos, em vida. John Stott, um teólogo anglicano, diz: a mente não renovada é o maior obstáculo da vida no Espírito. Quando permitimos que Deus transforme nosso pensamento, toda a nossa existência começa a fluir na direção da sua vontade. Então Deus precisa estar na equação. Quando Deus está numa equação nova no teu casamento, Ele muda. Quando Deus está na equação do teu trabalho, Ele muda. Quando Deus está na equação de você como servo em uma igreja, você muda. Porque você entende o serviço como privilégio e não como peso. Então servir ao Senhor e não a um pastor, a uma entidade. Não, você está servindo a Deus. E Ele diz mais: faça com excelência, não é de qualquer jeito. Como também quando a gente faz um voto. O voto é algo que você diz diante de Deus e deve cumprir. Senão era melhor nem ter feito. É a mesma coisa quando você faz um casamento, são votos feitos. Votos que você deveria ter calculado, como diz a palavra. Calcule antes de executar. Então você deve pensar. Então quando alguém vem casar, vem por um casamento e vem me dizer que quer casar, a primeira pergunta para que eu faço para ele é: por que você quer casar? Para entender o que está dentro da mente. Ah, eu quero casar para ser feliz. Sério? Quantos casaram aqui para ser feliz? Opa, esse povo está aprendendo, viu? Ninguém levantou? Sério? Boa. Porque a gente não casa para ser feliz. A gente tem Cristo para ser feliz. Porque a alegria do Senhor é o que nos mantém em pé. Se você casar para ficar feliz ou ser feliz, seu casamento vai ser um fracasso. Um fracasso. Porque a razão da sua felicidade não está no outro, está em você mesmo e em Deus que está dentro de você. Deus está em você.
A palavra é muito clara em João: habite em mim e eu habitarei em vós. Então Deus tem acesso, o Espírito está em nós, e Ele é maior do que o que está no mundo. E é por isso que nós podemos resistir às coisas do mundo, e é por isso que a nossa mente vai sendo trabalhada. Só que a gente está numa batalha, e você precisa alimentar. Quem mais você alimenta, mais vai ganhar campo na batalha. Então, o segundo ponto que eu queria dizer para vocês hoje, queria compartilhar numa nova atitude é: se a maneira que eu venho, ela manifesta quando eu escolho viver pela direção do Espírito. Então elas têm que se manifestar, ela tem que aparecer, porque quando eu escolho viver pelo Espírito, eu vou ser direcionado pelo Espírito. Eu vou encontrar uma direção, Ele vai me direcionar. Por isso que a palavra diz: o Espírito sopra aqui ou ali, onde Ele quer. E a gente não sabe às vezes onde Ele vai soprar, mas a gente precisa buscar, estar sensível à voz do Espírito, para que Ele possa nos conduzir. E o Espírito impeliu Jesus de ir para o deserto. Ele, sendo Deus, o Espírito o impeliu. Jesus está sendo completamente didático aqui. Ele está ensinando que o seu Espírito é quem nos direciona. O Espírito direciona os seus atos, as suas coisas. Quando você vai tomar uma grande decisão na sua vida, você para, você ora, você pede direção para Deus, e Ele tem falado com você, ou Ele está silenciando? Porque silêncio também é resposta. Silêncio quer dizer que você não deve ainda se mover. O povo só se levantava na tenda para ir para um novo lugar depois que Deus direcionava. Então tem que haver direção. Nós precisamos de direção. Quando nós não compreendemos e somos crianças, somos direcionados pelos nossos pais. No batismo, quando nós abençoamos alguém pela nova e eterna aliança, nós abençoamos a criança, como eles faziam no 8º dia na antiga aliança. Circuncidando, nós fazemos no batismo na nova aliança. Por isso que nós batizamos, fazemos o pé do batismo. Porque você escolhe a escola que seu filho vai estudar, o time que seu filho vai estudar, aí você não pode direcionar como você vai crer e como seu filho vai ser ensinado na fé que você crê. Há vários relatos sobre isso na palavra de Deus, que famílias eram salvas e eram batizadas na mesma hora. Então o batismo é uma presença real do Espírito Santo, é um selo dado por Deus no batismo, e somos guiados por Ele. E a palavra reforça, ensina o pequenino como ele deve andar, em que caminho deve andar, e quando ele for maior, desse caminho ele não se desvia. Então é você, pai e mãe, que ensina. Você tem um filho como herança. Se você vive no Espírito e está sendo guiado pelo Espírito, você vai guiar seu filho pelo Espírito. Não por emoções, mas a maturidade espiritual, ela também não nega, não é a ausência das emoções, mas é ressignificar o que eu sinto através da palavra de Deus e saber direcionar. É sair de uma vida reativa e passar a viver uma vida dirigida. É parar de reagir automaticamente e começar a responder segundo o Espírito. Controle o ímpeto. Pense. Renove a mente. Deixe Deus trabalhar nas suas atitudes, nas suas emoções. Não viva pelo que você sente, porque enganoso é o coração. Mas viva pelo que você crê, segundo a palavra, segundo a direção de Deus, segundo o próprio Espírito, guiando, mostrando o caminho, alicerçando os seus passos. Romanos 8,6 diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo nos mostra o resultado de dois tipos de vida. Uma vida guiada pela carne sempre leva ao desgaste, à confusão e morte. É exatamente isso que acontece. Você acaba com tudo o que você tem. Você se desgasta extremamente na sua vida.
e fatalmente está levando a um caminho de morte. Porque para o homem, quando ele vive nos prazeres, parece que é um bom caminho. Mas o que diz a palavra é que levam a caminhos de morte. Por outro lado, a vida é guiada pelo Espírito que produz vida e paz, estabilidade. Não porque os problemas desaparecem, mas porque existe direção divina governando as nossas decisões. E exige decisão, exige parar, exige ouvir, exige discernir, exige escolher a Deus. Será que a gente está escolhendo a Deus? Será que a gente escolhe a Deus quando a gente escuta a liderança? Sabe, gente, eu fui liderado muito tempo por um homem bem mais novo que eu. Nós divergíamos de opiniões muitas vezes. Conversávamos, debatíamos, mas existia honra em tudo que nós fazíamos. E tudo que nós fazíamos nesse momento, por ele ser meu líder, era feito em secreto. Nunca uma divergência acontecia no público, porque existia uma honra em liderança. Honre seus líderes, porque é o que ensina a palavra. Ele diz para nós orarmos pela nossa liderança. Você tem orado pela liderança do seu país? Eu não sei que partido ou que político você votou. Não sei, sinceramente não sei. E por favor, não quero saber. O voto é secreto, fica aí de boa, tá tranquilo, está suave. Continua aí na tua pegada. Analisa o projeto, a direção, o que você acredita que é o melhor para o país. Mas uma obrigação, se você votou, é orar. A palavra diz que nós devemos orar por nossos líderes, nossa liderança. Porque é ele que está tomando as decisões. Não me interessa que partido ele tem. Mas eu devo orar que o Senhor chegue, se o Senhor não chegou nessa vida ainda. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Para que esse homem seja guiado segundo Deus, segundo o padrão de Deus para essa nação. Então eu oro para que um dia a gente seja guiado em nossa nação, os nossos políticos cada vez mais entendam que são servos colocados lá para servir uma nação. Mudados por quem? Pelo Espírito Santo. Eu, você, não temos a capacidade e o poder de mudar ninguém, mas o Espírito Santo tem. Então tudo que podemos fazer é orar. Então o governo das nossas decisões exige decisão que nós precisamos discernir também. Dá tempo até para o silêncio acontecer. Se no silêncio, diz a palavra, Deus também fala, será que a gente tem silenciado e dado tempo para haver resposta? Você só ora falando, lendo, ou você dá tempo de escuta? Quanto tempo você tem parado para escutar a voz de Deus? Quanto tempo você tem parado para orar? Essas perguntas muito corajosas faz a gente avaliar, gente. E não é sobre acusação, é sobre reflexão, é sobre coragem de perguntar sobre coisas que são impactantes para a nossa eternidade. Não adianta mensagens que massageiam os nossos egos, quando elas não confrontam o nosso espírito. Nosso espírito precisa ser confrontado o tempo todo. Nossa carne precisa ser confrontada. Essa militância de um com o outro é o que vai fazer com que a gente siga um caminho. E esse caminho, eu oro todos os dias para que seja o caminho eterno. N.T. White, um escritor também anglicano, diz: viver pelo Espírito não é suprimir o que somos, mas permitir que Deus governe o que somos, transformando nossas reações em respostas moldadas pela sua graça. A graça, o favor imerecido que nós temos da parte de Deus, é Ele quem vai revelar por quem cada um de nós somos governados. Então uma nova atitude transforma caráter e transforma vidas.
E eu preciso trazer esse terceiro ponto para que a gente possa pensar através dele. Porque ele revela quem governa a nossa vida. Quem governa a nossa vida. Porque quando o Espírito governa, a vida vai produzir fatalmente evidências. Pelos frutos vos conhecereis. Os nossos frutos hoje, Comunhão Natal, revela quem somos, o quanto nós temos sido relevantes para a cidade de Natal, o quanto nós temos sido relevantes para o bairro de Lagoa Nova, o quanto nós temos sido relevantes no estado do Rio Grande do Norte. Eu digo a vocês, nós temos sido bem relevantes. 51 homens nesse domingo estão transformados porque nós estamos posicionados. Mas pastor, foram poucos homens da nossa igreja. 10% estavam lá. Mas não é verdade que essa mesma palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende? É sobre vida, não é sobre números. Vida. Deus valoriza vida. O que você e eu temos valorizado? Talvez dinheiro, trabalho, posição, status. Vida. E a vida está escorrendo. Tem um tic-tac aí tocando. E talvez você não esteja percebendo. Você é peregrino. Está passando pelo mundo. A cada momento a ampulheta está virada e a areia está escorrendo. E como a areia escorre entre os dedos, a vida também está escorrendo. O quanto a minha e a sua vida tem sido relevante em outras vidas. Agosto está chegando. E como agosto chegando, vem uma transformação. Lindas lagartas vão entrar em um tempo onde, em um belo domingo como esse, vão sair belas borboletas. E esse é o cursilho feminino. Eu não entendi, igreja. Esse é o cursilho feminino. Se você não se alegrar com vida, tá difícil. O que é que a gente tá fazendo aqui? Vamos levar as mulheres agora para viver o que esses homens viveram. Ora mesmo, intercede, jejua. Porque é esse espírito que tem que governar a gente. É isso, e são valores como esses que precisam gritar em nossas vidas e em nossos corações. Precisamos queimar, como John Wesley disse que no secreto ele queimava e se incendiava, para quando chegasse em público, ele ser incendiado pelo povo e pela mensagem. Os nossos corações precisam queimar por vida, gente. Nas nossas células, nas nossas conversas de discipulado, conversas corajosas que enfrentam o nosso eu e que fazem com que a gente possa crescer. E que vai revelar por quem nós somos governados. Talvez você possa chegar com uma boa pergunta para a pessoa que você vai encontrar com ela amanhã. Talvez no almoço, num café, num lanche. Quem governa a sua vida? E deixa a pessoa responder. Leve a pessoa à reflexão. Cristo adorava levar pessoas à reflexão em conversas corajosas. Quando ele chega com a mulher samaritana, ele pergunta quantos maridos ela tinha. E a boa conversa leva ela a entender quem estava diante dela. Paulo fala sobre fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Não são metas a serem forçadas. São evidências do governo diferente do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo está no controle, a vida começa a refletir isso naturalmente. Romanos 8:9 diz: vocês, porém, não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
Vou lembrar o versículo que eu falei ainda há pouco, lá no Evangelho de João, sobre Deus habitar em nós. Deus está dentro de você. Ele escolheu fazer você templo e morada. Ele escolheu dar acesso a mim e a você à presença dele. E nós, às vezes, estamos tratando esse templo de qualquer forma. E às vezes esquecemos quem mora comigo, quem mora em mim. Não perca isso de vista. Não perca a oportunidade de mostrar quem está com você e em você, as pessoas. Jesus chamou a gente para ser testemunhas. O fogo precisa queimar. A chama não pode apagar. Precisamos queimar, igreja. Precisamos queimar, essa palavra precisa queimar em nossos corações. Essa mensagem precisa arder em mim e você. Quantos mais vão estar sentados domingo que vem do seu lado para escutar que o Espírito Santo precisa governar a vida dele? Porque esse mesmo Espírito e esse mesmo Senhor disse que voltaria. Ele está chegando. O tempo urge. E aqui o ponto central de Romanos 8. A vida cristã não é sobre tentar melhorar um pouco, é sobre quem governa a gente. Antes a carne dominava e o nome disso é pecado. Tinha voz, o eu tomava decisões, mas agora existe uma nova realidade. O Espírito de Deus habita em você e em mim. E isso tudo muda, tem que mudar, deve mudar. A pergunta deixa de ser o que eu preciso melhorar e passa a ser quem está governando as minhas decisões. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: a maior mudança na vida não acontece quando tentamos agir diferente, mas quando aprendemos a ser diferente. O problema de muitos é que às vezes vai mudando apenas o comportamento, mas não o governo interior. Comportamentos mudam. Eles mudam, gente. De fato mudam. Mas a minha pergunta para você: eles se sustentam? Ou eles vão ruir como um castelo? Por quanto tempo o impacto de algo vai permanecer na sua vida? Por quanto tempo uma mensagem vai ficar latente em seu coração? Por quanto tempo a chama fica acesa em uma churrasqueira? Vou trazer para algo mais simples. Enquanto você botar a brasa para poder ela ser aquecida, a brasa está aqui, ó. A santa palavra. O fogo está acessível a qualquer um. A presença do Espírito Santo. Quem precisa queimar é você, querido. Quem precisa queimar somos nós. E nós precisamos incendiar uma cidade. Se você entendeu essa mensagem, fica de pé. Deixa esse louvor tocar no teu coração e ser a extensão de algo que Deus deseja revelar. Tua presença
queremos ser inundados pela Tua glória, Pai. Queremos ter acesso ao Senhor. Queremos que o Senhor tenha controle sobre nós. E hoje talvez você tenha vindo aqui e tenha escutado essa mensagem, mas não tenha entendido ainda. Nós temos 2 intercessores, na minha direita e na minha esquerda. E eu quero dizer a você, se você estiver com um copo cheio, você não vai receber, porque não há lugar para derramar naquilo que já está cheio. Precisamos entender que somos pobres, cegos e nus. Estamos prontos, como doentes, a receber cura. E tudo que Deus às vezes quer trazer é uma palavra. Talvez você mesmo já tenha pedido essa palavra. Talvez você tenha ansiado por essa palavra a semana inteira. E tudo que você precisa fazer é sair do seu lugar. Deus age através dos seus filhos. É o que diz a sua palavra, não sou eu. Os anjos queriam essa missão, mas Deus deu aos homens a oportunidade de fazê-la. Então Deus quer usar os seus filhos. Deus ama seus filhos. E Deus quer instrumentalizar os seus filhos. Ele equipa a igreja para que ela tenha a capacidade de usar os dons para abençoar vidas. Palavras de sabedoria, de conhecimento, dons de cura, libertação, tantas coisas as quais o Senhor faz segundo a sua vontade. Então, eu desafio a você, se você entendeu e deseja fazer dele Senhor, eu não sei se você andou longe, eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que tem um Senhor que você pode ter andado longe como foi, mas nunca conseguiu se distanciar dele o suficiente, e que ele deseja encontrar você. Talvez hoje seja um dia de voltar à família. Talvez hoje seja um dia de realmente pela primeira vez dar um grande sim ao Senhor e fazer dele Senhor da sua vida. Hoje, não amanhã, não daqui a tanto tempo, mas hoje é o dia do Senhor fazer. Coloca a mão no seu coração e ore comigo. Pai, eu reconheço que sem Ti, Pai, eu não consigo fazer nada, Senhor. Mas eu desejo, Pai, que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu não entendia isso até esse momento, mas agora eu entendo. E eu desejo que o Senhor faça parte da minha história. Não apenas parte, mas o Senhor seja aquele que escreve uma nova história. Aquele que está em mim e que agora, a partir disso, me dá a capacidade de ser diferente. Porque o Teu Espírito vai fazer isso. Somos convencidos por Ele, Pai. E nesse momento eu desejo me tornar filho. Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero convidar você para ter a oportunidade de orar por você. E se você está aqui, já é filho, já faz parte da família, que você possa vir receber oração nesse tempo. Se você nos visita pela primeira vez, eu queria dizer a você também que você não saia correndo. A gente quer conhecer você melhor. E ao final da celebração, naquela porta lá atrás, vai estar o Christian, que vai te acompanhar até uma sala para te dar um presente. E a gente quer conhecer você melhor. Mas nesse momento, é momento da gente receber mais do Pai. Amém? Provar o quão real é tua
nós vamos fazer o início das inscrições do cursilho feminino, já crendo numa grande colheita para o Senhor. Também, se você deseja dar seu nome já como um ato profético e de fé, já procura Karina lá na frente, no balcão pastoral. Ela vai pegar nota do seu nome e já vai deixar reservado essa vaga para você, para o cursilho feminino. Amém? Muito bem. Curve suas frontes, recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor volte o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, derramando a sua graça. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana incrível em sua presença, cheia do seu Espírito Santo, renovando através do amor do Pai, a graça imensurável do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sobre toda essa família e todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E essa família diz: o Espírito Santo tocou aqui agora, falou no meu ponto aqui, que chegou uma novidade pra gente. Eu não sei quanto vocês querem celebrar esse momento, mas a gente teve muitas mensagens e vocês recebem um presente também como eu. Daqui a pouco a gente faz nosso envio, tá? Recebem um presente como eu, porque essa semana ela fez aniversário, mas quem foi presenteado como sempre sou eu. Então a igreja quer trazer um presente para você, meu amor. Vem cá, chega. Isso, ela fica, ó só. Olha só como é que ela fica. A igreja quer presentear você pela sua vida, pela sua dedicação. Você me inspira, você inspira a muitas pessoas. Você é um grande meio pelo qual Deus toca vidas. E que você continue sendo uma mulher que sabe edificar a sua casa e que inspira tanta gente. Eu amo você. Amém, amiga. Gente, fiz uma mensagenzinha só pra nós confirmarmos, né, essa gratidão por ter você em nossa vida. Eu escrevi porque eu ia ficar emocionada, não sei, entendeu? Não sei lidar. Karina, um nome que transmite afeto e delicadeza. Quem te conhece sabe a explosão de bons sentimentos que você traz em nossas vidas. Você é o que o seu nome declara: amada, amável, delicada, querida, que tenha a certeza que é separada, preciosa e valiosa. Hoje em família honramos em alegria e em amor por toda a sua dedicação, pelo seu zelo. Que seja um novo ciclo de cadeias a serem quebradas, que seja um novo ano de fidelidade sobre você e sua casa, que por onde você chegar, ali seja reconhecido o seu coração, que eles vejam que Deus habita em você, assim como nós vimos todo o seu cuidado conosco, que possamos nos alegrar e testemunhar em alegria como é gracioso ter uma Karina em nossas vidas. Nós a honramos e nós te amamos, Karina. Estenda tuas mãos para cá. Pai, muito obrigado pela mulher preciosa, virtuosa que o Senhor fez com que eu pudesse conhecer e conhecer a cada dia. Obrigado, Jesus, por edificar a minha casa com essa mulher. Obrigado, Jesus, por edificar também as nossas vidas com a presença dela. Obrigado, Pai, por tudo que Tu és. E em Teu nome, Jesus. Amém. Agora sim, voltados para a porta, onde nossa semana inicia, uma semana pronta, novinha para a gente desfrutar. Fazemos sempre o nosso envio, declarando essas palavras:
Vamos, na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!